Olá, meus amigos e amados de meu Pai. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha fazer morada em cada um de vocês, para que cada um saiba qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para cada um de nós. Isso é extremamente importante, porque se nós fazemos a vontade de Deus, obviamente deixamos a nossa vontade para trás. E isso significa que nós o servimos, porque fazemos a vontade dele, que ele é o Senhor. Ele é Senhor. Então a vontade tem que ser feita dele, tem que ser a vontade dele, porque ele é o Senhor. Se nós servimos a nós mesmos, nós procuramos fazer as nossas vontades. Mas quando nós servimos a Deus, então nós fazemos a vontade de Deus. Jesus disse: aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Quer dizer, obedece às minhas palavras, faz a minha vontade. Então esse é o que verdadeiramente ama a Deus. Mas eu queria falar aqui com muitas pessoas que parece que não entenderam aquela mensagem do Salmo 116, que diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei? Quer dizer, qual a oferta que eu poderia dar a Deus em gratidão pelo que Ele me fez? E o que Deus faz? O que Deus faz para que nós possamos verdadeiramente tomar o cálice da salvação e invocar o seu santo nome? Bem, ele fez, ele não faz, ele fez. E o que ele fez tem validade por toda a vida, enquanto esse mundo existir. O que ele fez foi para todas as pessoas, inclusive você que está me assistindo e que se encontra num estado deplorável de fraqueza, debilidade, enjoo, não tem vontade de fazer nada, não tem vontade nem de se levantar do leito, nada. Você não tem vontade de nada. Você parece que entregue aos problemas. Então, ele morreu por você. Jesus morreu por você, para dar vida para você, trazer vida para você, fazer de você uma nova criatura. Mas ele não pode fazer isso enquanto você não entregar a sua vida para ele, que é a sua alma, né? A sua vida em si, por inteiro. Como no casamento, quando a pessoa casa, ela dá a vida dela para outra pessoa que diz que ama. Não é assim? Pois é isso que Jesus quer. O casamento tipifica também uma aliança com Deus, um matrimônio com Deus. Se você entrega a sua vida para Ele, então Ele vai fazer de você uma nova criatura. Isto é que significa tomar o cálice da salvação. Tomar o cálice da salvação é entregar a vida, a alma, a vontade, o seu coração, sua vida por inteiro, corpo, alma e espírito, para que ele venha fazer a vontade dele através de você. Então, é extremamente importante que as pessoas entendam isso. Que darei ao Senhor? O que a gente pode dar a Deus que vai acrescentar na vida de Deus?
Ele já é Deus, Ele é o Senhor. Então, o que nós podemos fazer para agradá-lo, acima de todas as coisas, é colocando a nossa liberdade, a opção que a gente tem de escolher servir a nós mesmos ou servir a Ele. Então a gente coloca essa opção: oh meu Deus, eu quero te servir, eu quero que o Senhor use a minha vida para que o Senhor faça a tua vontade através da minha vida. Eu não quero viver para satisfazer os meus caprichos, desejos do coração. Não, eu quero viver para servi-lo. Então eu peço que o Senhor aceite esta oferta que é a minha vida. Aí sim, isso significa tomar o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor. É óbvio e claro que quando a pessoa faz isso, então o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, vem sobre ela para guiá-la, para que ela venha fazer exatamente, rigorosamente, como Deus quer que seja feito, a vontade dele. Isso só é possível quando ele toma posse, quando ele entra, quando nós entregamos, melhor dizendo, a nossa vida para ele de todo o coração, com todas as forças, de todo entendimento. Isso é o que ele espera de cada um de nós, porque ele nos deu o livre-arbítrio. Então agora a gente tem o direito de escolher seguir os nossos desejos, as nossas vontades, ou seguir a Ele e, segundo a sua palavra, viver a vida aqui na terra, para que Ele seja glorificado através de nós aqui na terra. É a oração do Pai Nosso que Jesus disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Primeiro pedido, santificado seja o teu nome. Mas como que o nome de Deus é santificado na minha vida? Quando eu faço a vontade dele. Quando ele é santificado, o nome dele é santificado na sua vida. Quando você faz a vontade dele. Mas não é fazer a vontade dele uma vez na semana, aos domingos, ir na igreja. Não é isso não. 24 horas, quando você casa com alguém, você fica casado com aquela criatura 24 horas por dia. Não é só os domingos, é todo dia, não é verdade? Então, amiga e amigo, uma pessoa que faz um pacto com Deus, toma o cálice da salvação, ela vive a partir daí em função da vontade do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isto significa tomar o cálice da salvação. Por isso que Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e disse: olha, isso aqui representa o meu corpo. Comei dele todos. Depois ele tomou um cálice de vinho e disse: isto aqui é o meu sangue, quer dizer, tipifica o meu sangue. Bebei dele todos. Quer dizer, quando a pessoa bebia, comia do pão e bebia do cálice, ela estava aceitando os termos do casamento com Deus, do matrimônio com Deus, do pacto com Deus, da aliança com Deus. E isto realmente envolve a vontade da pessoa. Isso envolve a sua vontade. Se você não quer fazer isso, se você não quer abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, então você não quer servi-lo. Você não quer servi-lo. E você não servindo-o, é óbvio que você vai estar perdida. Porque quando a pessoa entrega a vida para Jesus, faz um pacto com ele, ele vem e faz morada dentro dela. Jesus prometeu isso. Quando ele fosse, ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, que faria morada em cada um de nós. Cada um que, obviamente, aceitasse esse pacto com ele. Você deve entender isso, amiga e amigo, como uma prioridade na sua vida. Porque
Veja só, o salmista aqui, a gente crê que tenha sido Davi que tenha feito essa oração, porque ele dizia assim: tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Quer dizer, ele fez um pacto com Deus e ele era um instrumento de Deus aqui na terra. Ele era um vaso de Deus aqui na terra. E é essa a ideia do Espírito Santo. Ele quer fazer de você um vaso para que possa dirigir a sua vida. Ele quer fazer de você alguém como ele fez com Jesus, dirigi-lo 24 horas por dia. Ele não vai levar você para a morte, para o sacrifício da morte, não, porque ele já fez isso, Jesus já fez isso por nós. Agora, ele quer fazer morada dentro da gente para que o nome dele seja reconhecido neste mundo, para que a salvação dele venha a ser estendida neste mundo por todos os povos, todas as nações. Ele quer fazer morada, então, em cada um de nós. Mas, para isso, você tem que dar a sua vida para ele. Sem isso, não tem negócio, não adianta ser religioso, religiosa, não adianta você ser caridoso, caridoso, não adianta você ser uma pessoa boazinha, etc. Mas se você não entrega a sua vida para ele, você vai andar sozinho e vai sofrer as consequências dessa solidão. Então, muitas pessoas estão dentro das igrejas, são católicas, espíritas, evangélicas, são muçulmanas, enfim, têm a sua religião, mas não tem o Deus que deu a vida por eles ou por elas. Não tem, porque não tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo carrega consigo o próprio Deus, como Jesus carregou consigo o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. E é isso que Deus quer fazer com você, tá bom? Então, não se esqueça, Deus é Espírito. E Ele, como Espírito, quer ser adorado não apenas com um louvor de vez em quando, não. Ele quer ser adorado em espírito e em verdade. Um louvor, uma adoração inteligente, racional. Oh, meu Deus, é como Davi falou, poxa, tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Por quê? Porque Davi era um homem cujo coração era 100% de Deus. Sua alma, sua vida era 100% dele. É isso que Deus quer fazer com você, minha amiga e meu amigo. E quando isso acontece, você se torna a própria glória de Deus, por onde quer que for. Os seus amigos, conhecidos, parentes, todos verão que em você há algo a mais, algo diferente. Eles não sabem explicar. Por quê? Porque eles não têm discernimento espiritual, mas eles podem ver uma diferença entre você e eles. É isso que Deus quer fazer com você, para que o nome dele seja santificado aqui na terra, o reino dele espalhado. E então, finalmente, a vontade dele seja feita na terra como ela é feita nos céus. Deus abençoe a todos e vamos em frente com o jejum de Daniel. Já fiz a unção aqui minha,
já ungi aqui todas as pessoas no mundo inteiro, pela fé, eu já fiz a unção, para que no dia 24 haja o cumprimento da promessa de Deus. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não é somente sobre os evangélicos, não, é sobre toda a carne. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. D. Point out people and say I don't like you. You was just an intense, just unhappy kid. You don't know how to. He had to have this movement and then it would make him so sick like he would get motion sick, and so he would just lay on the couch. We pursued CBD oil temporarily. We saw him at least slow down. When he took that, he was able to play with Legos, but it wasn't his own self-like, it was just like a masked solution. He would lay down on the floor with the and just poked at his face and really mess with the dog quite a bit, and I would try to correct it, but there was no real correcting of this behavior. Physical discipline had the opposite effect on him. He couldn't feel what you would normally feel, like the pain or anything like that. How do you discipline that? The day came when he literally blocked me from even wiping his tears. He said, "No, Mommy, you can't. You can't wipe my tears," and you would put his fingers up by his eyes when he cried. And this condition that he was X.